E falando em sobrevivência, nós agradecemos o apoio da loja Crosster. É uma loja de equipamento de sobrevivência e aventura. Para você que gosta de estar preparado, vai lá, você pode encontrar muita coisa que se adapta à sua realidade, ao que você precisa. Use o cupom de desconto DESBRAVATUBE. Nesse exato momento que está acontecendo esse vídeo, está acontecendo uma guerra, a Rússia contra a Ucrânia. Você já parou para pensar se esse cenário de repente acontecesse na sua vida? Primeiro a gente vai tentar entender, trouxe aqui meu amigo Jaciel, vamos tentar entender o que está acontecendo na Ucrânia e como que a gente poderia reagir se um cenário desse acontecesse. Né? Muitas vezes não vai acontecer um cenário exatamente igual, mas dá para tirar por base o que uma situação de caos ocorre numa sociedade. Jaciel, explica pra gente como que aconteceu isso na Ucrânia, quais são os prováveis motivos, o porquê que a Rússia de repente resolveu invadir a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, elas já foram parceiras um dia. No Tratado de Varsóvia, a Rússia, ela tinha os seus aliados. Nessa época não era a Rússia, era a União Soviética. Só que no decorrer da história aconteceram alguns problemas que a União Soviética precisou se desfazer. E automaticamente nessa dissolução, aí a Ucrânia alcançou a sua independência e alguns países, que estavam ao redor. E curiosamente, a capital da Ucrânia hoje, que é Kiev, um dia já foi a capital da Rússia. Eu acredito que a Rússia, ela meio que acredita, de alguma forma doentia, que a Ucrânia é propriedade dela. Porque já fizeram parte de um mesmo sistema antes. Exato. E agora é como se quisesse retomar esse sistema. Isso. Mas é de forma estratégica que a Rússia, de certa forma, está avançando para conquistar a Ucrânia. Porque geograficamente ele está muito bem localizado. Porque ele tem ali as fronteiras, ele tem os portos das águas quentes. E esses portos das águas quentes, ele facilita o processo do comércio. Porque essa região, em volta dela é o mar. De um lado, o mar da Rússia é um mar frio. Em determinada época, simplesmente fica inviável o comércio. Exato. Em determinada época, congela tudo, então não tem tráfego ali. É muito dinheiro que se perde, então. Isso. E automaticamente, os Estados Unidos fazendo o processo da aliança, os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, fazendo a aliança com a Ucrânia, os Estados Unidos estaria na fronteira com a Rússia. E automaticamente... Por ser rivais é um risco. Por ser rivais é um risco muito grande. Então, quando houve o processo da invasão, por ser uma fronteira amiga, eu falo de Rússia e Ucrânia, por ser uma fronteira amiga, eles estavam ali fazendo um teste, dizendo, não, vamos fazer um teste aqui militar. E com isso, a Rússia, ela levou ou a maioria da sua tropa... Gradualmente foi preparando o terreno para a invasão. Preparando o terreno para a invasão. E automaticamente, o pessoal da Ucrânia, eles não se perceberam por quê? Era comum, deles fazerem testes. A maioria ali fala russo. A maioria fala russo. Não sei se é a maioria, mas muitos ali, então eu acredito que é como se fosse uma nação irmã. E muitos cidadãos, que faz parte do grupo da Ucrânia, eles lutaram na guerra com a Rússia. Já sei, pelo que você está falando, então, a população de lá foi pega de surpresa. Então eles não estavam esperando ali uma guerra, não naquele exato momento. Não naquele exato momento, justamente porque com o movimento de tropas, eles imaginavam, e inclusive foi o que a Rússia estava dizendo, que aquilo ali era apenas um treinamento que eles estavam fazendo. Só que aí houve uma desconfiança porque a quantidade das tropas, os carros-tanques que estavam sendo movimentados eram muito grandes. Mas eles não tinham o que fazer, porque de certa forma eles eram um país pequeno. A herança da União Soviética ficou com a Rússia, inclusive alguns armamentos nucleares que estavam na Ucrânia foram devolvidos para a Rússia, então eles não tinham aí uma base militar para poder combater a guerra com a Rússia. Inclusive até agora não se ouviu falar de ataques na Rússia, até esse presente momento. Exato. Ou seja, a Ucrânia está se defendendo. Exato. Mesmo porque talvez eles não teriam nem força bélica para tal. Sim. Aqui no canal a gente sempre fala sobre sobrevivência e estar preparado. Se isso acontecesse comigo, com você teria condições de permanecer 1, 2, 3, uma semana em casa? Porque às vezes, dependendo da situação que acontecer dentro da nossa realidade, você vai ficar impedido de sair de casa. Sim. E aí? Então eu acho que é um ponto que serve para a gente refletir. Ter suprimento suficiente para se acaso acontecer algo do tipo, ou até mesmo estar preparado com algum equipamento, se acaso você precisar sair de supetão de casa, você e a sua família, às vezes não vai dar tempo de você voltar para trás e fazer a sua mala e tal. Então se você tiver algo pelo menos um pouco preparado, já poderia te ajudar. É claro que essa questão é uma questão super delicada,
e a gente só está tentando aqui trazer para a nossa realidade o que a gente poderia fazer para minimizar os efeitos. Exato. Porque muitas vezes o cidadão ele pensa que ele pode fazer alguma coisa só se ele tiver dinheiro para construir um bunker. E não é verdade. Dentro da sua realidade dá para você fazer alguma coisa, se preparar se uma calamidade acontecer. E assim, não é extremismo da nossa parte. Inclusive eu vi nos noticiários uma senhora ucraniana se perguntando por que aquilo estava acontecendo. Ou seja, não cabia na mente dela aquela realidade está acontecendo, mas infelizmente aconteceu. Alguns passos, né, a gente pode tomar para que a surpresa não nos comprometa. Por exemplo, minimize os efeitos. Exemplo, procure estar calmo, procure estar tranquilo nessa situação. O desespero pode ser uma arma que pode ser usada contra nós. Justamente. Né? Então, inclusive, procure estar tranquilo. Sempre acontece saques na cidade, quando isso acontece, o pessoal surta, né, a violência aumenta, então eu acredito que é nesse sentido. Sim. É claro que aquela adrenalina necessária para poder resolver a situação, mas mantendo cabeça no lugar. Sim. Eu notei que nesse cenário também de sobrevivência, fora os saques, a violência, a tendência das pessoas é pegar o seu veículo, fugir, e chega na hora que pegou o veículo, cadê o combustível? Aí aquela fila enorme, ele primeiro vai abastecer para depois ele ir. É uma questão delicada também. Ah, mas como é que vai fazer? Porque não pode, aqui no Brasil, por exemplo, é proibido você armazenar combustível. Sim. Mesmo porque é uma questão de segurança. Vamos colocar aí que seu vizinho armazena ali da forma inadequada, né? É proibido entre aspas, é lógico que tem um punhado de critérios e tal, mas pessoas como igual nós não vai poder suprir o que se pede. Então, nessa situação, como o primeiro passo, como eu falei, foi a calma, o segundo passo é você fazer um mapeamento, né, dos passos que você pode dar. Às vezes o carro talvez não seja a opção tão fluida no momento, por conta do congestionamento. Não sei se você vai ter uma moto ou vai ter uma bicicleta, né? Ou você vai pensar no plano de ação que melhor se adequa para a sua situação neste exato momento. Por exemplo, se o carro já estiver abastecido, se você tiver o mínimo de preparação ali, o carro já estiver abastecido, vai te ajudar bastante. Sim. Né? Pelo menos você vai conseguir alcançar um local mais distante para você poder abastecer, então você já vai está mais longe um pouquinho, Exato. Né? Longe um pouco do ponto de conflito. Sim. Uma questão também a ser considerada é que tanto ele pode ter que permanecer na sua residência, como ele também pode ter que evadir de forma rápida. Sim. Então, uma preparação nessas duas situações seria bem cabível. Tanto um armazenamento dentro de casa, mínimo, né? Como também ele já ter em vista que se ele precisar sair com a sua família, ele também ter o mínimo necessário para aí poder resolver sua vida. A gente até fala aqui sobre a BOB, né, Bug Out Bag, a mochila de evasão, onde a pessoa ela tem a possibilidade ali de se manter pelo menos 72 horas. Então, e essa mochila de evasão também não é só em relação a uma guerra, não. Pode acontecer alguma coisa que foge ao seu controle e você precisa sair de forma rápida, e é interessante você ter essa preparação. É o modo emergência, né? E para ficar mais claro para a gente, explica qual que é a diferença da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Lembrando que o Pacto de Varsóvia já se desfez. Já se desfez. E, no caso, eles eram inimigos. Isso. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia, eles estavam, fluindo, né? Ficaram de pé depois da guerra. Ficaram de pé. E aí eles estavam ajudando, né, a alguns países que estavam fracos. E automaticamente eles estabeleceram, em 1949, a OTAN, ela se formou, e aí os aliados que estavam com ela, estava, de certa forma, ajudando, né? Ou seja, quem se aliava à OTAN, se alguém mexesse com aquele grupo, estaria mexendo com todos os que estavam envolvidos. Entendi. Então, depois da guerra, foi aquela calamidade para todas as nações ali, para grande parte. Sim. Os Estados Unidos e a Rússia ficou de pé. Sim. E nisso agregaram alguns grupos para se protegerem. Isso. E foi quando teve o Pacto de Varsóvia e também teve a OTAN. Teve a OTAN. Inicialmente... Mas o que aconteceu? O Pacto de Varsóvia não existe mais? Isso. É porque, na verdade, inicialmente, a OTAN foi o primeiro grupo a surgir, que foi em 1949. O Pacto de Varsóvia surgiu em 1955.
1955. E curiosamente, em algum momento, em 1954, o pessoal da União Soviética queria fazer parte da OTAN. Por quê? A gente não sabe as intenções, mas o pessoal da OTAN fechou as portas. Porque falou, rapaz, será que realmente está querendo se aliar ou está querendo minar as forças? Tendo em vista a forma que aconteceu essa invasão na Ucrânia, eu acho que a OTAN não fez a escolha errada. Exato. Então, eu acho que eles sentiram um cheiro ali de sabotagem, né? E a partir daí fechou as portas. E aí no ano seguinte, né? Isso aconteceu em 1954. E em 1955, a União Soviética, ela criou o seu próprio grupo, né? O Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia. E o que levou o Pacto de Varsóvia a se dissolver? O fim da União Soviética, aí cada país, né, se tornou independente. E nessa independência aí, automaticamente também o Pacto de Varsóvia foi desfeito. Entendi. E curiosamente, alguns do grupo que estava no Pacto de Varsóvia migraram para a OTAN. Ah, entendi. Então, resumindo, a união deles não aguentou a independência dos países. Não aguentou a pressão. Uma vez que os países se tornaram independentes, aí já houve aquela desunião. Exato. Tendo em vista que, pelo jeito, a Rússia não estava a favor dessa independência, né? Não estava. Quando o presidente Vladimir Putin ele assumiu o governo, uma das propostas de governo dele é devolver a glória para a Rússia, né? Então, é meio que ele tem uma dívida, embora durante todo o tempo que ele esteve, né, na presidência ele não conseguiu, mas de forma estratégica esse foi o melhor momento para ele desenvolver o plano dele. Tendo em vista a troca de governos, tanto nos Estados Unidos, quanto até mesmo na própria Ucrânia, né? Ucrânia, a Alemanha também. Aí ele acreditou que era o momento exato. Que era o momento exato. Talvez, quem sabe, devido à característica dos presidentes. Sim. Já sei, mas trazendo aqui novamente para o nosso cenário de sobrevivência. Por exemplo, é importante a gente conhecer a nossa geografia. Sim. Né? Por exemplo, não basta só você, nossa, eu tenho minha mochila preparada, meu carro está abastecido, eu tenho um suprimento aqui para não sei quanto tempo, mas e aí? Se você for sair da sua casa, você vai evadir para onde? Exato. A pessoa tem que ter um plano A, um plano B, ou familiares, combinar com a família também. Olha, se acontecer alguma coisa, a gente se encontra num ponto X. Exato. Né? É o reconhecimento geográfico, né? É você saber aonde você está e para onde você vai. Exemplo, se o pessoal que estivesse evadindo da Ucrânia e não soubesse a direção correta, ele poderia estar indo diretamente enfrentar a tropa russa, o contrário do que ele de fato queria. Então, você conhece sua localização, você conhece o que você vai fazer quando um plano emergencial aparecer. Então, mesmo que você não precise agora, mas quando a necessidade surgir, você precisa estar ciente, você precisa estar a par. Inclusive entra naquela questão, até o pânico da pessoa diminui quando ela tem um plano. Sim. Já viu o que acontece com a cabeça da gente quando algo inusitado aparece e você não tem plano nenhum? Com certeza o caos, o estresse, ele aumenta muito mais. Então eu acho que isso é importante e principalmente quando acontece esse tipo de evento, muitas das vezes as comunicações ficam dificultosas, né? Nem sempre o seu celular vai estar funcionando, nem sempre a internet vai estar funcionando, então é uma coisa também que a gente deve analisar. Sim. Né? Muitas das vezes o famoso rádio de comunicações, ele é subestimado, algo ultrapassado, mas muitas vezes mais vale um rádio, dependendo do cenário, do que um telefone. É importante também a gente estar preparado nessa situação. Exato. E aqui no canal tem tido várias dicas, né, que você pode estar aí fazendo o agregado, né, no processo de preparação para quando a necessidade aparecer, você saber proceder. E eu notei o seguinte, muitas das vezes quando a gente vê um cenário de sobrevivência, onde acontece um caos, que as pessoas geralmente surtam, você não sabe quem é bom, quem é mal, a pessoa que você confiava, às vezes você já tem que desconfiar. Então é importante também a pessoa ter o mínimo para a defesa pessoal, né? Porque, olha, não adianta você ter ali sua mochila toda preparadinha, toda bonitinha, de repente alguém chega ali e me passa sua mochila, me passa suas coisas, e ali você e a sua família vai ficar na mão, porque você não tem nenhum pedaço de madeira para poder se defender, né? Assim, a gente está falando bem à vontade sobre o assunto,
Mas isso, diante, numa realidade mesmo, é sofrido. Sim. Você vê sua família passando uma situação e você não ter como defender ela. Então fica aí pra gente meditar, cada um tem sua filosofia, certo? Eu não quero tirar a filosofia de ninguém, mas é algo a se pensar. Até porque é algo que você não espera que aconteça, né? O pessoal da Ucrânia não estava esperando que de fato acontecesse tudo o que aconteceu. É certo que nem sempre, né, a preparação vai te favorecer. A gente sempre está falando aqui, minimizar os efeitos. Minimizar os efeitos, Né? exatamente. Porque é claro, uma bomba caiu na sua casa, e aí? Você está lá no trabalho, aconteceu alguma coisa, poxa, caiu uma bomba lá no seu bairro, ou uma enchente, ou qualquer outra coisa. Poxa, você já tem sua preparação, você já combinou com a sua esposa, se dependendo da sua região, você sabe se ela tem a possibilidade de ter enchente ou coisa parecida. Então, você já entra em contato, vocês já sabem aonde vão se encontrar, já tem um mínimo. Então, assim, são coisas que a gente precisa meditar a respeito. E os efeitos no Brasil? Uma guerra como essa, como é que reflete aqui na gente? Bom, o Brasil ele vai sofrer muito, porque aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil depende também do petróleo da Rússia, gás, trigo, milho e fertilizantes. É aonde possivelmente poderá afetar o Brasil, tendo em vista que é fornecido pela Rússia. Tendo em vista que é fornecido pela Rússia. E o detalhe, quando falta o fertilizante, automaticamente vai faltar manutenção para o agro, que é a questão da alimentação. Né? E aí o Brasil ele exporta muito, né, grãos. Então, se você não tem fertilizante, você não tem como produzir os grãos. Se você não tem como produzir os grãos, vai faltar alimento na mesa, não apenas do povo brasileiro, como também... E o valor também... E o valor também vai ser alto. Porque, no momento, o Brasil ele tem... a safra atual, ela já está em desenvolvimento. Mas as próximas safras, se não tiver esse reabastecimento de fertilizantes, aí o agro, não apenas do Brasil, mas como também no mundo, vai sofrer muito, vai faltar o alimento ou vai aumentar o preço deles. E lembrando que esses fertilizantes, ele vai comprometer a agricultura em larga escala, mas dentro do sobrevivencialismo você pode também utilizar fertilizantes naturais, usar fertilizantes aí orgânicos. Se você tem um ponto de vista diferente sobre todos os assuntos que a gente falou aqui ninguém é dono da verdade, né? Nós somos cidadãos assim como você, né? E a gente também quer saber sua opinião, compartilhe aí. O que você acha que poderia ser os efeitos possíveis aqui no Brasil? Como você acha que a gente pode se preparar para situações como essa? Ou talvez não exatamente igual, mas algum tipo de situação que foge ao seu controle? Então, Jaciel, obrigado pela sua presença aqui. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, né, e dê sugestões de outros temas que a gente pode estar abordando aqui. Eu pretendo voltar outras vezes, porém vai depender do seu apoio aí, tá bom? Isso aí, vamos bater um papo, pessoal, vamos conversar sobre as coisas de fora e trazer para esse mundo o sobrevivencialismo. Exato. Não é? Porque nada mais vale um canal de sobrevivência que não fala de sobrevivência numa época como essa. Valeu, pessoal, obrigado por estar aí conosco até agora. Um abração e eu quero saber o que você pensa acerca do assunto, hein? Valeu!